Muito bem-vindos ao Saúde na Veia Cast, um podcast voltado para a saúde no cotidiano em vários momentos da vida. Eu sou o Dr. Michel Nasser, médico cirurgião vascular, e esse é o nosso primeiro episódio de Saúde na Veia. Nós hoje vamos falar sobre a saúde da mulher moderna. E, para um bate-papo muito tranquilo, vou trazer ela, a mulher, a mãe, a empresária, a empreendedora, a radialista, Priscila de Paula. Priscila de Paula, seja muito bem-vinda ao nosso primeiro episódio do podcast. Seja muito bem-vinda. Dr. Michel Nasser, eu fico muito feliz, honrada pelo convite. Estou super animada, estava ansiosa para estar aqui com o doutor. Parabéns pelo projeto e muito bom. Uma alegria estar com você nesse primeiro episódio do Saúde na Veia Cast. Eu tenho aprendido muito com você, né, Pri? Estava aprendendo com você. Estou orgulhosa, eu estava ansiosa. Eu falei, não vejo a hora de começar o doutor aqui fazendo um podcast. Muito obrigado, Pri. Obrigado por você ter aceito o convite. Muito obrigado mesmo. É gostoso a gente poder bater um papo com pessoas de outras áreas, não só médicas. E você, como mulher, é o que a gente quer. Trazer as mulheres para empoderar as mulheres, deixar as mulheres cada vez mais valorizadas. As mulheres precisam ser valorizadas, né? Então, já vamos direto na veia. Podemos fazer a primeira pergunta na veia para a Priscila de Paula. Pri, como é que você se interessou pela área da comunicação? Conte um pouquinho do seu início de carreira, o que fez você, uma moça jovem, logo após acabar o seu científico, logo no começo Depois do ensino médio, na minha época falava-se colegial. Depois do colegial, o que vai fazer? Agora é ensino médio, não é, doutor Michel? Já mudaram tudo? No seu caso, aí era científico, pelo que eu percebi. Mas no meu já era ensino médio, já era colegial. Ainda era colegial, mas para minha irmã já era científico. Eu peguei a época da mudança. Entendi. Na realidade, vou ser bem sincera, não era nada muito romantizado. Eu não tinha um sonho. Eu quero ser uma publicitária. Eu fiz publicidade, fiz ESPM. Antes de ir para a faculdade, eu tinha muitas dúvidas em relação a que profissão eu iria seguir, porque eu gostava de muita coisa. O problema é esse, eu não tinha Tem muita gente que desde pequeno, o meu sonho é ser médico. O meu sonho... Eu tinha um sonho maior assim, eu gostava de ser professora. Eu desde criança eu dava aula na minha casa para as crianças que tinham certas dificuldades no colégio. Pequenininha, com 9 anos, segunda, terceira série, eu gostei de montar uma escola na minha casa para receber algumas crianças. Então, assim, eu tinha esse viés mais para aula. E é comunicação, né? E tá ligada à comunicação, essa questão da educação. Mas eu não tinha um sonho. Meu sonho é ser publicitária. E quando chegou no terceiro colegial, eu estava perdida, na realidade. Aí eu falei, eu estava pensando em direito, em publicidade, em psicologia. Então eu tinha várias profissões. Aí eu peguei e falei, na ESPM o melhor é publicidade. Na PUC o melhor é... Eu comecei a brincar de vestibular. Foi quando eu passei na SPM e por influência do meu irmão, que já era publicitário, eu acho que teve uma influência muito grande do meu irmão mais velho também. Ele era publicitário, eu acabei fazendo publicidade e me identifiquei. Eu tinha feito um teste de habilidades, deu jornalismo, publicidade e direito, as 3 que eu tinha mais dúvida. E foi quando eu fui para a área de publicidade, de comunicação social, na realidade, que eu fiz. E eu sou muito feliz por ter escolhido a minha profissão. E eu acho, doutor Michel, que a gente não tem habilidade somente para uma única profissão. Eu tenho certeza que se eu tivesse feito especificamente o direito, ou o jornalismo, ou psicologia, até que eu amo até hoje, eu estudo, leio, teria dado certo também. E com certeza seria em qualquer uma delas, porque o que vale mesmo é o talento e a perseverança. Tem que estar sempre estudando. E qual foi seu primeiro... Com certeza. Começando, aí você foi para a ESPM. E aí? Como é que foi sua carreira, seu interesse na comunicação? Beleza? E o trabalho? Como é que foi o primeiro trabalho?
É engraçado que a vida me levou um pouco, porque quando eu entrei na SPM, a SPM é uma escola que é super bacana da minha área, muito reconhecida na América Latina, aqui na América do Sul. Em relação à comunicação social, ela está em primeiro, acredito que até hoje, na minha época, era muito legal você estar na SPM. E aí, quando eu entrei, eu falei, eu vou me dedicar para ser especialista em branding, em marca. Então, eu queria ser executiva de negócios, trabalhar com marca, com branding. Tanto é que na SPM a gente escolhia depois do segundo ano, eu não fui para comunicação integrada, eu fui para marcas e negócio. Ok. Mas assim, a vida vai levando a gente. O meu primeiro estágio foi na MTV. Antes de ir pra MTV, eu contei aqui nos bastidores que eu passei no trainee da Panashop. Gente, no meu primeiro dia de trainee, eu tinha 18 anos. Eu cheguei no meu primeiro dia de trabalho depois de ter, assim, conseguido trainee. Naquela época era uma delícia, né? Passar nos processos seletivos, tudo. Até hoje, acredito eu. E eu não fiquei. Eu olhei pra sala onde eu ia trabalhar, pra mesa onde eu ia sentar, isso eu era estagiária. Eu falei, eu não vou ficar aqui. Não fiquei, no primeiro dia, saí. E nesse mesmo dia a MTV me ligou pra fazer um projeto, um processo seletivo. E aí eu comecei no processo seletivo, que, né, passa por várias fases. E aí eu entrei na MTV. E aí, pra mim, assim, foi acho que um começo muito bom, foi muito gostoso. Imagina, naquela época, né, da Dani Cicarelli, da Fernanda Lima, do Beija-Sapo, do Fica Comigo, e tinha Penélope, e tinha o Rock Go. Então era muito legal trabalhar. Para quem não lembra, essa TV foi um sucesso tremendo. Foi um sucesso todo mundo assistia. MTV Brasil. MTV Brasil era um sucesso grande, fez um sucesso e era sempre muito bem. Tinha os apresentadores. Tinha. E eu não trabalhava nessa área de apresentação, de produção, especificamente da TV. Eu estava na área realmente de marketing. Eu trabalhava dentro do departamento de marketing, cuidava do MTV Social Clube, que era um clube de vantagens para os associados da MTV. Então eu recebia, eu criava promoção, então eu fazia essa parte de relacionamento, de promoção, de marca mesmo, né, da revista MTV e tudo. Então foi muito legal, muito legal. Isso é legal. E foi meu início, acho que por isso que quando eu vim para o interior, essa questão de TV tá muito forte em mim, né, de alguma forma. Acho que foi influência da MTV, de fato. Naquela época as mulheres não tinham tanta influência. Tinha preconceito muito grande, né, Pri? Você acredita que a sociedade pressiona demais as mulheres para manter a imagem de uma super mulher e isso afeta muito a saúde de vocês? As mulheres, principalmente. Porque para ser mulher na área de comunicação não é simples. Não, não é. Eu acredito que as mulheres, em geral, elas têm uma certa... Além da pressão que a gente recebe da sociedade, acredito que também as mulheres se autopressionam, doutor Michel. A gente acredita que pode fazer tudo e a gente pode, de fato. A gente dá conta de tudo. Mas chega um momento que a gente precisa se cuidar. Que a gente precisa de autoconhecimento, a gente precisa olhar e buscar a nossa essência, o que de fato a gente realmente gosta, sabe? Para que a gente busque o nosso propósito, para que a gente vá ao encontro do que a gente realmente é, para que a gente consiga fazer escolhas. Eu acredito que hoje a gente está num momento muito importante, né? Independente mulher ou homem, mas o momento de saber escolher. A gente tem muitas opções. A gente sabe que a gente tem muitos caminhos, mas quando a gente tem autoconhecimento e a gente busca seguir os nossos valores, os nossos propósitos, a gente tem que saber escolher. Escolher absolutamente tudo. O tipo de amizade, o tipo de programa que a gente assiste, o tipo de lugar que a gente vai, o tipo de conteúdo que a gente escuta, o tipo de livro que a gente lê. A gente precisa ter... eu tenho, pelo menos, eu falo que eu sou uma grande buscadora. Eu tenho muita vontade de crescer. Mas eu não falo crescer monetariamente, financeiramente, mas crescer como espírito mesmo, sabe? Crescer... A gente sabe ser muito espiritualista. Você tem programas, inclusive, da área de espiritismo. Então você tem um espírito elevado. A gente já vê isso na sua própria performance, né? E como é que você concilia a sua parte espiritual com a sua parte de autocuidado, mesmo com essa agenda sua tão cheia?
que não é simples. Um dos meus objetivos de vida hoje é tentar ser aquela pessoa menos corrida. Porque eu comecei faz uns anos já, que eu percebi que em todo lugar que eu vou, eu chego, ai, correria, ai, como eu tô corrida, ai... Então, assim, eu cheguei aqui também, na correria, ai, meu Deus, tô atrasada, é isso, era aquilo. Então, eu tô tentando, eu acho que é um trabalho de formiguinha, eu tentar arrumar a minha agenda para eu conseguir ter alguns gaps, né? E realmente organizar, porque a questão do autocuidado, a questão do autoconhecimento é uma forma da gente buscar a espiritualidade. Não é verdade? Eu acho assim, a mulher que se autocuida, ela tem autoconhecimento, porque ela sabe escolher. E autocuidado está relacionado com autoconhecimento. Não existe autocuidado sem autoconhecimento. Sim, além de cuidar do espírito, tem que cuidar também do corpo. Como você tem cuidado do corpo, principalmente das suas pernas? Agora, eu não podia deixar de perguntar, né? Dr. Michel. Pra quem não sabe, a gente precisa cuidar das pernas das mulheres também. E eu não ia deixar de perguntar, né? Nesse momento, como é que tá? Como é que você tem cuidado da sua saúde? Eu falo que assim, hoje cada vez mais eu busco saúde e até por propósito e por tentar, eu falo que hoje o meu objetivo também é tentar ser menos hipócrita. Todos os dias, porque a gente fala demais, a gente sabe muito, então a gente tem conhecimento do que é ter uma boa saúde, se alimentar, fazer exercício, beber água, questão da espiritualidade, a gente tem um momento com a família, a gente tem um momento, né, que a gente consiga, independente da religião, mas que a gente traga um pouco transcendente para dentro do nosso dia a dia. Não é verdade? No meu caso, como eu sou espírita, a questão das leituras, das orações, de tentar cada dia ser uma pessoa melhor com o mundo, não somente dentro, né, do templo religioso, mas eu acredito que a gente precisa, sim, cuidar da saúde física, mesmo assim da saúde mental e espiritual, e o meu físico é o meu calcanhar de Aquiles. O senhor sabe. Esse ano eu falei, não, eu vou fazer todos os exames, todinhos. Fui no ginecologista, fui no Dr. Michel Nasser, tô com os exames prontos até pro retorno, porque a gente precisa entender que o corpo envelhece, né, gente? O corpo envelhece, independente do envelhecimento ou não, a gente precisa cuidar, porque prevenção é saúde, não é, Dr. Michel? Tem que estar sempre cuidando, né? E quando eu falei da hipocrisia, é por conta até do Conexão Saúde. Eu estou toda semana trazendo pautas, vários profissionais da saúde, buscando e levando para a TV e para a rádio saúde, e eu tenho também que estar saudável e buscar saúde. Assim como a gente indica, a gente tem que fazer, não é o que eu falei? Quanto mais a gente sabe, mais responsabilidade a gente tem. Não é verdade? Você tem as suas filhas também, né? E tenho minhas filhas. Como é que você concilia cuidar da sua saúde, cuidar da sua mente, do seu espírito e da família? Então, o que é também difícil, né, Pri? Eu falo que esse é o grande desafio, mas é o que eu falo para todas as mulheres. A mulher, ela precisa, ela tem um sentimento de culpa. Não a questão da mãe. A mulher, para se cuidar, ela tem uma questão relacionada à culpa. Mas eu vou me cuidar, vou deixar meus filhos sozinhos. O meu marido. A minha casa. Minha mãe, meus pais. Então, a gente sempre fica por último lugar, Dr. Michel. Não porque a gente acredita que a gente está em último lugar, porque a gente tem esse perfil cuidador. A mulher tem esse lado mais cuidador, mais humano. E, de fato, eu pelo menos, assim, a gente quer dar, né, atenção. Maternal. É uma função maternal. Então, a mulher, ela sente culpa, mas ela tem que entender, eu penso hoje o quê? Que a mulher tem que entender que a mulher feliz, a mulher realizada, principalmente, e a mulher que vai ao encontro do que ela é, da sua essência e do seu propósito, é uma mãe feliz. É uma mulher, uma esposa feliz, é uma namorada feliz, é uma profissional feliz. Então começa com a nossa identidade realizada, né? Em busca desse... A gente precisa entender que a gente bem, a gente é uma mãe melhor, a gente é uma esposa melhor, a gente é uma profissional melhor. Então o conselho que você dá para outras mulheres, principalmente as mulheres que lutam na nossa sociedade, que têm para encontrar esse equilíbrio, o que você aconselha para elas, Pri? O que você aconselha para essas mulheres
que deveriam seguir você tem um caminho maravilhoso, você tenta, você já falou, o que você sugere ou que você aconselha essas mulheres? Olha, eu falo para as mulheres sempre assim, quem sou eu também, né, Dr. Michel? Eu falo que todos os dias a gente aprende, todos os dias a gente busca, todos os dias é um novo dia para a gente começar e recomeçar. Mas eu acredito sim que a mulher, ela precisa buscar o que eu falei agora, a sua própria felicidade, a sua própria realização, para que as outras funções, uma mulher não pode somente ser mãe, estar somente na função mãe, ou somente na função esposa, ou somente na função profissional. Nós temos todas essas funções, mas nós somos mais do que estar. Hoje eu estou mãe, por exemplo, tem muitas mulheres casadas, eu estou casada. Você não é a esposa do seu marido, você está esposa, você está mãe, você está profissional, mas você é muito mais do que estar, né, numa função. Então a gente precisa entender conhecer a nossa identidade, conhecer quem a gente é de fato, qual é o nosso propósito nessa vida, o que nos traz sentido existencial. Não é sentido, para mim ser feliz é fazer compra, não é isso. Sentido existencial, saber a sua missão aqui, neste momento, nesta vida, e eu tenho certeza que as outras funções, as outras formas, a mulher encontra. A mulher tem uma intuição, tem uma maneira de lidar com o mundo único e importantíssimo para a evolução do nosso planeta, do nosso mundo. As mulheres têm mesmo. Eu sempre digo, as pacientes, mesmo em casa, eu sou o único homem. Tenho minhas 2 filhas, a mulher e mais a cachorra. É um homem sortudo. Um homem de sorte. Só tem mulher. E elas guiam, porque elas têm o feeling de isso é bom, isso é ruim. Isso você falou, é verdade mesmo. Elas têm uma sensação, elas têm o caminho correto. Tem. A intuição da mulher é o sexto sentido, a intuição da mulher, eu acredito que é muito importante. A gente tem, de alguma forma, uma maneira de chegar em resultados, em conclusões não racionais, mas que a gente sente. Eu falo que a mulher sente mais do que o homem. O homem, muitas vezes, é racional. Não é quadradinho, mas... Não dentro do quadrado. Eu acho que hoje, mulher, homem, a gente sabe que existem inúmeras maneiras da gente se representar no mundo. Mas eu acredito que a mulher tem esse sentimento mais profundo de intuição, de sexto sentido. Conte um pouquinho pra gente, porque você trabalhou muito com música, trabalhou na MTV, trabalhou mais de 3, 4 anos com música. O que te levou de sair da música e parar em programas de saúde? Qual foi o start? Olha, uma ótima pergunta, porque quando eu vim de São Paulo para o interior, para cá, para Matão, né, que eu falo que eu me considero matonense, porque por mais que eu tenha nascido e vivido em São Paulo, passei muito tempo em Matão, minha infância, minha adolescência, fui criada em Matão, então, né, quem cria, que é o pai, então Matão é meu pai, tô brincando, E quando eu voltei para Matão, eu fiquei, como eu falei, né? Eu trabalhei lá na MTV, trabalhei com o Emerson Fittipaldi, depois a gente pode falar sobre isso. Eu não sabia o que eu ia fazer, fiquei meio perdida. Eu falei, será que tem muito na área de publicidade aqui em Matão, Araraquara e tal? E eu acabei dando aula, eu fui dar aula na Anhanguera. Dei aula na pós e na graduação da Anhanguera por uns 3 anos. Pensei que eu fosse ficar nessa área acadêmica mesmo, né, para dar aula de marketing, comunicação, sistema organizacional, estratégia executiva, dei aula de várias matérias, de várias disciplinas. E quando eu entrei na TV Cultura, eu nem sabia que aqui em Araraquara existia uma TV Cultura, que é a TV Cultura Paulista de hoje. E quando eu vim para cá, foi uma indicação de uma pessoa lá de Matão que viu meu currículo, mandou para o diretor da TV e eu entrei na área de publicidade mesmo, né? Então, eu entrei na área de publicidade, na área de vendas de mídia da TV Cultura Paulista, de executiva de contas e a gente vendendo mídia. Mas quando eu entrei, eu falei, o que eu vou fazer aqui? O que eu vou vender aqui em Araraquara? As pessoas querem estar no Roda Viva, no Jornal da Cultura? Porque eu acho que uma TV local, de alguma forma, é regional, não é local, a TV Cultura Paulista. Mas uma TV regional, as pessoas querem participar, né? As pessoas querem
Ir na TV, dar uma entrevista, participar, fazer quadro, fazer blocos. E eu comecei a criar, que eu gosto muito de criar produto, né? Eu estudei para isso, criar marcas, criar produtos. E eu falei, eu vou criar um quadro dentro do programa da Dani Marques, que na época era Universo Mais, um quadro de emagrecimento, né? Virou o Mexa-se, que foi um sucesso, foi uma delícia fazer o Mexa-se. Então a gente fez o primeiro Mexa-se, foi um quadro, que a gente chamou várias pessoas para emagrecimento, era um reality de emagrecimento. E aí deu tão certo que aí o Mexa-se virou um programa separado do programa da Dani. Então a gente fazia eventualmente o Mexa-se. Em contrapartida, eu também pensei num programa de entrevistas. E eu pensei também em saúde. Às vezes eu paro para pensar, por que eu pensei em saúde? Por que eu não pensei em moda? É porque eu não gosto. Simplesmente, eu gosto de saúde. Eu gosto de falar. Quando eu estou numa entrevista com um médico, um profissional da saúde, eu estou ali porque eu gosto de falar sobre aquilo. Porque eu gosto de estudar. Porque toda entrevista que a gente faz, a gente tem que estudar, a gente tem que fazer pauta, tem que roteirizar. Tem que se preparar. A gente tem que se preparar. E para mim, o gostoso é me preparar para falar de saúde. Para entender, aconteceu isso, aconteceu aquilo. E cada vez mais eu gosto de falar de saúde e espiritualidade. E eu lembro muito, Dr. Michel, que eu assistia demais, eu era viciada no Dr. House. O senhor lembra do Dr. House? Sucesso. Que era uma série, sucesso. E teve uma época que não tinha nem streaming na época, quando acho que, eu não lembro o ano, que eu assistia todos os dias depois de um programa do SBT passava o Dr. House. Eu era viciada a ponto de sonhar com o Dr. House, conversando com o Dr. House. Olha o nível que eu chegava nas minhas... Então eu gostava demais de ver aquele clima de hospital, de ver um monte de médico entrando, médico saindo, um monte de problema, e resolve, cura e não cura, e morre. Então aquilo, eu me identifiquei, de alguma forma, mesmo sendo publicitária, eu me identifiquei com a série de saúde, sempre. Então, eu acho assim, eu gosto demais de falar disso. Que a gente vê lá no seu programa, tem dentista, tem médico, cirurgião vascular, tem cirurgião plástico, tem de tudo, todos da área da saúde. Psicólogo, então, quer dizer, psicólogo, tem mesmo. Então é legal porque você vai tendo que estudar, tem que aprender um pouco da saúde, de como melhorar a vida das pessoas, né? Então isso traz um enriquecimento interior grande. E é uma forma assim, o que eu pensei? Eu não sou humorista, né? Não vou fazer sucesso com humor, nada disso. E eu acredito muito na assessoria de imprensa do bem, porque muito a gente sabe que a assessoria de imprensa do mal faz muito sucesso. Qualquer coisa ruim que você coloca na TV, que você coloca no Instagram, não tô falando ruim, mas muitas vezes, assim, se eu fosse participar de um jornal, é muita notícia, tem muita notícia que de fato são notícias pesadas. Tem muita notícia boa? Tem. Tem muita matéria boa acontecendo? Tem. Mas as pessoas não dão espaço. Então, o que eu pensei? Eu vou lutar por um espaço que seja de saúde, de espiritualidade, de ciência, porque eu vejo que a academia está muito longe do povo. Né? As universidades estão lá, os profissionais estão estudando, os cientistas, as coisas acontecendo aqui, ó. Mas não chega para a população. Não é verdade? Não chega. E que não vai chegar, porque na verdade eles não falam a mesma língua. Mas a gente que é da área da comunicação, jornalista, publicitário, a gente precisa traduzir esses códigos para a população. Então você aproxima, e eu percebo assim, Dr. Michel, eu sempre brinco, eu trabalho com duas áreas, da saúde e da espiritualidade, que é o programa espírita. Quando a gente está no aperto, porque o maior aperto que a gente passa na vida, qual que é? Saúde, morte, a gente está ali. A gente fica doente. Saúde. Falta de saúde é o grande aperto, né? Hoje, porque a gente sempre fala no final do ano, saúde em primeiro lugar, o resto a gente corre atrás, mas a gente corre atrás da saúde. Em primeiro lugar, tá muitas outras coisas longe de saúde. Sim. No nosso comportamento real, muitas vezes. Não tô generalizando, tem gente que cuida muito bem da saúde. Mas a gente fala muito, muita saúde para você, que é o que interessa. E, de fato, é o que interessa. Então, eu pensei assim, eu vou ficar com o que interessa. Porque na hora do aperto, o que a gente faz? A gente vai pro médico e a gente reza para Deus. Então, eu tô aqui, ó. Entendeu? Com a espiritualidade, com a saúde. Na hora do aperto, gente, é saúde e espiritualidade. Então, eu gosto disso. Quero ser referência de comunicação em saúde e em espiritualidade. Tanto é que eu fiz uma parceria recente
com o NUPS, que é o Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade em Saúde, que é comandado pelo Dr. Alexander Moreira Almeida, que é um psiquiatra, lá de Juiz de Fora, que é da Universidade Federal de Juiz de Fora. Ele acabou de ser reconhecido, ganhou um prêmio recente, porque ele trabalha com saúde em espiritualidade. E a gente sabe que não dá mais para tirar a esfera da espiritualidade na área da saúde. Né? E eu não estou falando espiritismo, estou falando espiritualidade de fato. Independente se você pratica, independente da religião, se é espírita, se é católico, se é evangélico. A gente precisa ter uma conexão com algo transcendente que faça com que a gente tenha um propósito, um sentido de vida. A questão que eu falei no início, das nossas questões que estão relacionadas com a questão existencial. Porque muitos dos nossos problemas são existenciais, Dr. Michel. Porque eu sei que tem que beber 4 a 3 litros de água por dia. Eu bebo? Não bebo. Eu sei que eu tenho que fazer exercício todos os dias. Eu faço? Não faço. Eu sei que tenho que comer bem. Então eu não faço isso por quê? Porque eu não sei? Não, eu sei que tem. Então é comportamental. E meu comportamento está relacionado com os meus valores. Então você tem que ter bons valores e ter um bom comportamento. Porque não adianta ter... Tem que fazer então, o equilíbrio disso aí mesmo. Então existe tudo isso. Então eu brinco que a gente está aqui, ó, com Deus e com os médicos e os profissionais da saúde. Não somente os médicos, né? Mas gente assim, que eu percebo... eu acabo ficando amiga dos meus parceiros do Conexão. O senhor sabe, a gente já virou amigo, a gente tem um carinho, a gente é com todos, na realidade. Porque eles percebem, as pessoas percebem que eu tô ali inteira. E tem a confiança, eu não tô ali fazendo um papel, né? Eu não tô ali fazendo um papel, eu sou uma apresentadora. Não é isso, entendeu? Eu quero, de fato, levar algum conteúdo útil pro ar. Porque é muito difícil uma pessoa lutar por um conteúdo de qualidade, por um conteúdo útil. Claro que vai ser muito difícil um programa de saúde ter muito sucesso como um programa de humor. Né? Não tem jeito. E tudo bem, a questão não, a gente não quer ter uma audiência enorme, porque isso depende muito da maturidade da população, né? Buscar, mas a gente percebe que as pessoas gostam, que as pessoas assistem, né? Então elas reservam um tempo, agora eu vou ver o Dr. Michel. Para ser informada, né? E as pessoas, doutor, o senhor é médico, o senhor sabe disso, sim, eu acho já. As pessoas têm uma adoração, né, nos médicos, nos profissionais da saúde. Eu passo na rua esses dias, eu achei tão engraçado. Eu tava saindo de um exame que eu tava fazendo na Multimagem, entrando no estacionamento, veio uma mulher. Você é a Priscila da TV, é você? Nossa, eu gosto das suas entrevistas, você levou não sei quem, você levou não sei quem. Nossa, naquela entrevista você, ela não falou cutucou, você catucou bem o médico, hein? Catucou. Eu olhei, eu falei, gente, que graça. Ela falando que eu tinha catucado bem o médico, mas que não falava, né? Aquele assunto, tava com vergonha de falar, mas você catucou, hein? Então, assim, você percebe que as pessoas querem ver quem? O médico lá do Rio de Janeiro? Não. Quer ver o médico que tá pertinho dela aqui, que ela pode ir. Aí viu o Dr. Michel na TV? Aí eu quero ir no Dr. Michel, ele tá aqui em Araraquara. Né? Por isso que é bom você também ter a TV regional, que nem você falou, porque se você ter TV nacional, a pessoa se sente muito distante. Muito distante. No nosso caso, tem que aproximar. Tem que quando você vai fazer um podcast que nem o nosso aqui, o Saúde na Veia Cast, exatamente para trazer a comunicação para o nosso paciente. Que na verdade eu tenho os pacientes nossos que nos seguem e aqui que a gente quer levar? Quer levar a educação, quer levar o conhecimento. É mais ou menos esse princípio mesmo. Sim. E falando sempre a verdade, que é o que você falou, você tem que levar a espiritualidade, que sem ter um ser supremo não vai ter resultado. Tem que ter, ele tem que acreditar e tem que acreditar no remédio que você receita. Que nem sempre a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Se aumentar muito a dose, o remédio vira veneno. Então precisa realmente ter o equilíbrio, ter a disciplina. E a gente sempre tem alguns tratos com o paciente, entendeu? Olha, o senhor tem que fazer isso, para que isso aconteça. Senão não vai convergir, não vai dar. Eu acho, e o que eu acho legal é vocês, né, profissionais da saúde em geral, se aproximarem mesmo, humanizarem a comunicação. Esse podcast, por exemplo, humaniza quem? O Dr. Michel, ele quer estar próximo. É um comportamento que mostra que o doutor quer o quê?
se aproximar da sociedade, da população. E as pessoas gostam, né? Elas gostam de fazer parte, né? De te ver, de querer saber de você, da sua vida. Não só da parte médica, não é? Do que aconteceu. Teve uma vez um médico que me falou, Pri, a gente precisaria fazer um quadro do por trás da medicina, né? O que a gente passa aqui, atrás do balcão, entre aspas, né? O que já aconteceu com a gente? Quantos pacientes já foram mal educados comigo? Eu falei uma coisa, entenderam outra. Sabe? Então, essa humanização do médico também é importante. Trazer o que de fato é o senhor, não é verdade? Não só a aproximação, mas também a relação de você explicar para ele. Porque muitas vezes eles não entendem. O que eu sinto, eu tenho 33 anos de formado. Às vezes você fala, mas a pessoa não entende. Então você tem que perguntar 2, 3, você entendeu? Você tem dúvidas? E aí você tem que trazer ele para a sua conversa. Se você também tentar conversar, isso a gente vê. Então você tem que mudar um pouco, às vezes, o modo de falar, o modo de ser interpretado. Às vezes a pessoa, às vezes até um pouco tem um sabor, mas é importante, porque errar, todos vamos errar. Quem erra menos é o que vai ter menos, vai ter mais sucesso, vai ter quando errar menos. Porque ninguém vai acertar sempre a vida toda, nunca. Isso não vai existir nunca, nem na minha área, nem na área. E na medicina é um pouquinho diferente, porque... Que pesa mais o erro. Pesa mais, não só com o doente, mas com a família do doente. Então você acaba tendo uma relação muito bem definida, entendeu? Você tem que explicar os prós, você tem que explicar os contras. E esse momento é importante no relacionamento. Então, o nosso programa é para trazer o bom relacionamento entre nós médicos e os nossos pacientes e as pessoas que querem ter interesse na nossa comunicação, que nós também somos comunicadores, comunicamos saúde, né? Sempre. Eu acho que hoje todo mundo é comunicador, não necessariamente profissional, né? Vive disso, mas a gente precisa saber se comunicar. Não existe uma profissão, não existe um que não tenha algum gargalo de comunicação. E quanto menos ruído de comunicação, quanto menos gargalo, quanto mais assertiva e eficiente for a pessoa em relação à comunicação, mais bem-sucedido ela é na profissão que ela tem. Porque a comunicação faz parte da nossa vida, das nossas relações. Qual que é a nossa diferença hoje, né? Qual que é o diferencial de uma pessoa, muitas vezes, por exemplo, de um médico? Talvez seja no acolhimento e na comunicação. Porque pedir o exame, muitas vezes, dá o diagnóstico, a maioria sabe, não vamos falar que todos sabem, mas a grande maioria sabe diagnosticar uma gripe, uma pneumonia, uma questão relacionada aos vasinhos, a varizes, a coisas sérias. Mas, muitas vezes, o diferencial dessa pessoa está na relação. É um diferencial relacional, que está diretamente ligado à comunicação. Sim, eu vejo, tem muitos médicos que sabem muito estudiosos, e tem uma comunicação péssima. E aí essa comunicação faz com que ele não tenha tanto sucesso ou tanta procura. Sim, tanta procura do ponto de vista de pacientes. E você sabe que o cara sabe demais. E você tem pacientes que não têm conhecimento, tem médicos que não têm um conhecimento tão grande e que fazem um sucesso enorme. Porque tem uma comunicação boa. Então, tem que ter também um equilíbrio entre a comunicação e o conhecimento. Claro. Você pode ter muito conhecimento, ter todos os títulos possíveis e imagináveis. Se você não souber comunicar com o seu paciente, você vai ter problema. O importante é você desenvolver essa habilidade. Não é, não nasci, não tenho aptidão, não tenho vocação para comunicação. Talvez não para ser um grande comunicador, mas o básico ali para você ter uma relação com o seu paciente, com o seu cliente, é importantíssimo. Mas, de fato, a comunicação é essencial para qualquer profissão. É o que eu acredito mesmo. E não é nem questão de acreditar, é questão de perceber mesmo no mundo corporativo, profissional. A gente precisa saber se comunicar independentemente da nossa profissão. Pri, você com essa comunicação tão boa, com a sua parte espiritual tão avançada, o que você sugere para os nossos
para os nossos ouvintes, para os nossos participantes do podcast? O que os nossos telespectadores, eu não sei nem se é assim hoje que se chama, né? Agora fala audiência, porque é Nossa ouvinte, é telespectador, é a sua audiência aqui do Saúde na Veia Cast. Olha, na realidade, em relação à saúde, o senhor fala, em relação à vida, em relação às mulheres. Sabe o que eu percebo hoje, doutor Michel? As mulheres estão cada vez mais não empoderadas. Eu não gosto nem de falar muito esse nome, usar esse termo de empoderamento, mas a mulher hoje, ela tem, né, ela ganha e ganha cada vez mais, tem ganhado força no mercado, tem ganhado importância, relevância, e a gente percebe da força hoje da mulher em qualquer área profissional, em qualquer área da saúde. O senhor percebe isso, as mulheres avançando cada vez mais? Então eu vejo assim, muitas mulheres e algumas amigas, eu percebo que elas têm um sucesso até solitário. Porque a mulher, quando ela é bem-sucedida, o poder, por exemplo, o poder e o sucesso para o homem atrai. E o poder e o sucesso para a mulher repele. Né? Então, e eu percebo isso acontecendo muitas vezes hoje. A mulher muito bem-sucedida, que tem, né, que ganha um espaço, né, dentro da sua área, independentemente da área. Tem vida própria. A mulher que tem luz própria, muitas vezes repele muito. E muitos homens assim. E eu ouvi um psicólogo recentemente falando num podcast de que ele tinha algumas mulheres com esse perfil, de que elas não poderiam contar muito o sucesso delas para o marido, porque elas queriam continuar casadas, amavam o marido delas e tudo bem, não é um problema, não é uma questão, graças a Deus, mas que elas não poderiam contar tudo para os maridos, para não ter a competição, né? Olha que pena ainda. Mas a gente já vem avançando muito, eu não estou falando isso, não é uma... existe, né? Não é uma crítica, mas eu acho que a mulher hoje, cada vez mais, ela tem relevância, ela tem o papel dela na sociedade, ela já ganha, né? Esse espaço muito bem, muitas coisas ela faz até muito melhor do que os homens, e não é nem melhor ou pior, não gosto nem de falar isso, os homens também. Eu acredito na não competição entre homens e mulheres, né? Não existe, né, um mundo fraterno com competição constante, muito menos de casal. Então eu percebo isso, que é uma questão importante assim da gente falar, quando o senhor fala, uma mulher, as mulheres estão mais empoderadas, com certeza, mas eu acredito que a mulher continua buscando também o seu espaço dentro de casa. Ela saiu para ajudar, para fazer, mas ela também tem funções em casa que também deveriam ser divididas, né? Os cuidados e tudo mais. Então a mulher hoje tem bastante relevância e importância. Quando volta tem que cuidar de casa também, junto com o marido. Junto com o marido. Mas, assim, eu não sei vocês aí de casa, mas os homens ainda têm um certo comportamento de que a casa é um hotel, sabe? Não assim, viu, doutor Michel? Não sei como que é na sua casa, mas eu vejo muitos homens que eu convivo, não todos, eu acho que cada vez mais o homem está conseguindo entender que a mulher também chega cansada, né? Esses dias ainda eu contei para o que eu falei? Acho que foi para um médico que eu estava entrevistando. Ele chegou correndo, minha mulher fez uma comida tão gostosa, um almoço e tal. Falei, que delícia, sua mulher que cozinha em casa, doutor? Ele falou, Aí falei, tô precisando de uma mulher também na minha casa pra cozinhar pra mim. Tô tão cansada. A gente deu risada. Mas é isso, muitas vezes a gente também não consegue chegar em casa e fazer tudo, fazer outras funções. Então a gente tem que saber dividir de fato, não é? E por sorte tem minha mulher que fez tudo. Comida pra mim. Eu tenho essa sorte. Ela vem, faz as comidas, cuida bem, eu não posso reclamar, não. Eu imagino. Ela cuida bem de mim, cuida bem das minhas filhas. Então nós temos essa relação, e ela trabalha fora. E então, a mulher também gosta dessa função, não é que acabou, sim, não é? Mas existe hoje, eu acho que um remanejamento e nós estamos buscando novas formas de conviver com essa sobrecarga, com esse excesso. Porque o excesso, muitas vezes, e a sobrecarga fica para as mulheres. E a gente, muitas vezes, a gente quer ser a mulher
maravilha. A gente quer mostrar que a gente dá conta de trabalhar, de ser mãe, de ser profissional, de ser bonita, de ser gostosa, de ser não sei o quê. E vai chegando um momento que a gente vai explodir, não é? Então por isso que eu falo, acho que a mulher precisa escolher. Desde o meu discurso aqui inicial, a gente está no momento de escolher o que a gente realmente quer, o que de fato a gente busca, que vai ao encontro da nossa essência. Não dá para fazer tudo, não dá para falar com todo mundo. Quem quer falar com todo mundo não fala com ninguém. Quem quer fazer tudo não faz nada, pelo menos ou nada bem feito. Então eu acredito que hoje, assim, aos meus 40 anos, eu penso assim, Priscila, não dá para você ler todos os livros. Qual livro, que tipo de livro você vai querer ler? Não dá para você fazer todas as viagens e tudo bem. Para onde você vai escolher? Algumas são obrigatórias. Porém... Quais? Me conta quais são as obrigatórias, já para eu colocar na minha listinha, doutor Michel. São obrigatórias. Sempre que você vai com a sua família, tem viagens obrigatórias. Não é, mas tem que conhecer alguns continentes, pontos fundamentais na vida. Os locais clássicos a gente não pode nunca deixar de conhecer. Eu adoro viajar, você sabe disso. Eu sei, é tudo de bom, né, doutor? Tudo de bom. Então, conhecer lugares novos, conhecer lugares diferentes. Não sou muito chegado em lugares muito bucólicos, muito longínquos, perigosos. Assim, não sou, não, mas sempre gosto de viajar, conhecer lugares. E as mulheres também gostam. Claro, não todo mundo. Eu acho que independente do sexo, enfim. E é isso. Então, por isso que hoje eu falo que a gente está numa fase da escolha que é muito importante. Escolha tudo, as amizades, o que vai ao encontro do que você é, da sua essência, do que você gosta. O que você gosta de fazer? Eu percebi recentemente que eu adoro poesia. Que eu adoro música, que eu ouço as músicas hoje completamente diferente de quando eu ouvia quando eu era menor. E eu gosto de saber a letra, eu pego a letra, eu falo, nossa, que bonita, essa parte, ele quis dizer isso. Tem muito viés filosófico, tem muito viés psicológico, emocional. Você entende a pessoa naquele momento. Eu posso falar porque eu tenho uma filha que ela está escrevendo um livro e ela também toca piano. Ai, gente, sua filha já era fã da sua filha, conheci agora, Então, quando você vai ler as poesias, às vezes você precisa levar um dicionário ao lado, porque tem tantas palavras, se você entender o momento da pessoa, o que a pessoa quer falar naquele momento. Então, quando você lê poesia, então é o que você falou, você tem que saber o que você vai ler. Eu, particularmente, leio muito, mas, por exemplo, poesias, coisas que eu poderia ter mais tempo para ler, eu acabo não tendo tempo. Eu tenho que ler artigo, eu tenho que corrigir artigo. Claro, você acaba lendo de escolha, né? em língua inglesa, acaba lendo em língua portuguesa, lendo muito. E aí o que acontece? A leitura enriquece, mas porém ela te deixa às vezes limitado. Quando você tem que abrir um pouquinho mais na leitura, sair um pouquinho do seu mundinho, do seu trabalho e por exemplo... ter a leitura específica, né? Por exemplo, você vai ler sobre medicina, você lê muito sobre medicina. É muito técnico também. E aí você perde um tempo muito grande na leitura. Que para você... Hoje em dia o que eu vejo, principalmente na nova geração, eu sou de uma geração antiga, o pessoal hoje não gosta de ler. O livro fica... Eu não sei, a interpretação também não é tão... Ele pode até ler, mas não consegue interpretar. Então a gente vê que esse é um defeito, eu não sei se é um defeito, eles querem coisa imediata. Isso a gente vê o imediatismo, é essa vida que a gente leva engatado na quinta, que a gente vai fazendo conforme as demandas vão acontecendo e muitas vezes a gente faz sem saber o porquê a gente está fazendo. Naquele efeito manada, todo mundo está indo para não sei aonde, eu preciso ir, eu preciso fazer, é carnaval, todo mundo bebe, todo mundo, enfim... usa droga, todo mundo sai, eu preciso de fato, eu sou essa pessoa. Não é aquela pergunta de mãe, você é todo mundo, não é isso. Mas é realmente se autoconhecer, saber o que você gosta de fato, né? O que você faria? Eu tô resgatando um pouco do que eu era quando criança, fazer sapateado, quero voltar a fazer sapateado, já voltei um pouco, faz uns 2 anos, agora eu quero voltar esse ano. Então, assim, é realmente, de fato, buscar quem você é, né? E eu acredito, doutor Michel, muito nas pessoas.
muito no potencial humano. Eu acredito demais. Por mais que venha a inteligência artificial, por mais que venha qualquer tipo de tecnologia que nos ajude, porque é uma tecnologia que é neutra, um recurso para nos ajudar, não para nos atrapalhar ou então para criar um problema. Ou para nos, né, tirar o nosso protagonismo. Na realidade, eu acredito muito no nosso diferencial humano, que é ser humano. E eu acho que a gente está aprendendo ainda a ser humano. A gente fala, eu sou um ser humano. Mas a gente está aprendendo o que é humanidade, o que é ser humano. A gente ainda passa na rua, tem um monte de gente passando fome, necessitado, a gente passa reto. A gente não se preocupa. Não ajuda, não senta lá para ver por que está lá. Então, assim, isso, né? Isso eu falo assim, tem muitas atitudes hoje que a gente ainda, que são normalizadas, né? Mas que não são de seres humanos. O senhor concorda? Então, eu falo que a gente tem muito ainda o que crescer, o que aprender, mas eu acredito e sei que a gente vai conseguir. E nós estamos chegando já no fim do nosso podcast, nosso primeiro podcast na veia. E aí eu vou perguntar, Pri, fale para nós um pouquinho das suas redes sociais, como as pessoas podem se comunicar com você, por onde as pessoas podem te encontrar. Conte para nós um pouquinho, Pri. Eu tenho um Instagram que eu acho que é a comunicação assim mais fácil, que é @Priscila, com SC, um L só, Priscila, .de Paula. E o de Paula no final tem 2 As, de Paula A, porque já existia uma Priscila.de Paula, eu coloquei Priscila.de Paula A. Tem o Conexão Saúde também, que é Conexão Saúde _programa. Tem o programa Esferas da Vida também, que tem Instagram. Mas fiquem super à vontade, eu gosto de falar com as pessoas, eu gosto das pessoas conversando com a gente, perguntando, vindo. Então, assim, eu sou muito aberta, assim, com todo mundo, a gente quer estar na folia, no povo, com o povo, né, Dr. Michel? E eu agradeço demais, Priscila, eu quero agradecer mesmo a sua presença aqui, enriquece demais o nosso conhecimento, estar com você faz bem, escutar você falar, você tem o dom da comunicação mesmo. Muito obrigado por você ter vindo, obrigado por você estar participando, por você disponibilizar o seu tempo para poder vir aqui, você deixou sua filha, deixou sua casa para poder estar aqui com a gente. Muito obrigado mesmo. Então eu agradeço e eu espero que nossa audiência tenha gostado do nosso papo. Muito obrigado, Pri. Sou eu quem agradece e muito, e eu parabenizo mais uma vez ao projeto, que é por isso que eu falo que eu gosto das pessoas e eu acredito no ser humano, por projetos iguais a esse, que querem se aproximar, humanizar, trazer informação útil, de qualidade, né, principalmente relevante e divertida, de uma maneira leve, de uma maneira à vontade, igual a gente fez hoje. Parabéns, Dr. Michel. Muito obrigado, Priscila, agradeço.